Eu nasci muçulmana, mas, por muito tempo, isso foi apenas uma palavra. Na minha casa, ninguém rezava. O Alcorão ficava numa prateleira alta, bonito, quase intocável. Minha mãe dizia que acreditava, meu pai também, mas a vida deles parecia igual à de qualquer outra pessoa. Não havia horários de oração, nem conversas sobre fé, nem ensinamentos profundos. O Islã existia, mas em silêncio. Cresci assim, sabendo que era muçulmana, mas sem realmente viver como uma. Os desafios começaram quando eu mesma quis me aproximar da religião. Lembro do primeiro dia em que tentei rezar. Eu não sabia direito os movimentos, nem as palavras. Assisti vídeos escondida, anotava tudo num caderno, e mesmo assim, sentia vergonha. Vergonha de errar, vergonha de alguém me ver e perguntar: desde quando você faz isso? Porque, na minha própria casa, eu parecia estranha por querer praticar. Quando comecei a usar roupas mais modestas, os comentários vieram. Por que você está se vestindo assim? Você não precisa exagerar. Isso é coisa de gente radical. Doía, principalmente porque vinha da minha própria família. Na rua, o desafio era outro. As pessoas olhavam diferente. Algumas achavam que eu estava sendo oprimida. Outras riam, cochichavam. Já ouvi coisas como: você é bonita, não precisa se esconder. Como se a minha escolha fosse um erro, como se eu estivesse apagando quem eu sou. Mas ninguém perguntava o porquê. Ninguém perguntava o que eu sentia. E o que eu sentia era paz. Mesmo com todas as dificuldades, cada oração me trazia uma calma que eu nunca tinha conhecido antes. Era como se, finalmente, eu estivesse preenchendo um vazio que sempre esteve ali. Mas não é fácil. É difícil acordar cedo para rezar quando ninguém mais na casa entende. É difícil jejuar enquanto todos comem à sua frente e dizem que você está se torturando. É difícil manter a fé quando você se sente sozinha. Às vezes, eu me pergunto, por que é tão difícil praticar algo que já faz parte de mim desde que nasci? E a resposta vem, aos poucos, porque, para mim, não basta ter nascido muçulmana. Eu estou escolhendo ser muçulmana todos os dias, e essa escolha exige coragem. Hoje, ainda enfrento olhares, comentários e até dúvidas dentro de mim mesma. Mas também sinto algo mais forte, uma conexão verdadeira com Alá. Talvez eu não tenha crescido numa família praticante, mas estou tentando construir, dentro de mim, uma fé que seja viva. E, quem sabe, um dia, minha prática silenciosa inspire minha própria família a se aproximar também. Atualização 1. Faz algumas semanas desde que decidi levar minha fé mais a sério, e muita coisa aconteceu. Eu achei que, com o tempo, as coisas iam ficar mais fáceis. Que minha família ia se acostumar, que os comentários iam parar, mas, na verdade, eles só mudaram de forma. Agora não são só críticas diretas. São olhares, silêncios, pequenas piadas disfarçadas. Outro dia, minha mãe me viu rezando e disse: você está ficando diferente, não gosto disso. Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Diferente. Será que buscar Alá me faz alguém distante deles? Ou será que eles não reconhecem mais a versão de mim que sempre existiu, mas estava escondida? Também comecei a tentar jejuar alguns dias fora do Ramadã. Foi muito mais difícil do que eu imaginava. Não pela fome, mas pelos comentários. Você já não fez isso no Ramadã? Pra que mais? Isso é exagero. Eu fiquei em silêncio. Porque, no fundo, eu mesma ainda estou aprendendo o porquê de tudo isso. Mas tem algo que mudou dentro de mim. Antes, eu praticava com medo de errar. Agora, eu pratico mesmo errando. Antes, eu escondia. Agora, eu estou começando a não esconder tanto. Ainda não tenho coragem para tudo. Ainda tiro meu lenço em alguns lugares por medo. Ainda atraso orações quando estou com pessoas. Ainda me sinto dividida entre dois mundos. Mas já não sou a mesma de antes. Uma coisa que me marcou muito foi um dia em que eu estava rezando no quarto, e, pela primeira vez, não me senti estranha. Eu me senti em casa. É difícil explicar, mas foi como se, por alguns minutos, tudo fizesse sentido. Mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mesmo com solidão. Talvez esse seja o maior desafio, continuar, mesmo quando ninguém ao seu redor entende. E o mais bonito também. Porque agora eu sei, minha fé não depende do ambiente em que cresci. Ela depende da escolha que eu faço todos os dias.
E eu ainda estou escolhendo. Atualização 2. As coisas ficaram mais intensas. Eu achava que já tinha enfrentado o mais difícil, mas percebi que, quando você começa a mudar de verdade, as pessoas ao seu redor também reagem de forma mais forte. Dessa vez, não foram só comentários. Foi confronto. Tudo começou no jantar. Eu recusei um prato porque não tinha certeza se era halal. Nunca tinha feito isso antes, sempre comi sem questionar. Meu pai parou, olhou para mim e disse: "Agora você vai complicar tudo dentro de casa?" O silêncio que veio depois foi pesado. Eu tentei explicar, com calma, que não era sobre rejeitar a comida da família, era sobre algo que eu estava tentando aprender e respeitar. Mas, para eles, parecia rejeição. Rejeição da casa. Rejeição da forma como fui criada. Rejeição deles. Naquela noite, eu chorei muito. Porque, pela primeira vez, senti que minha fé estava me afastando das pessoas que eu mais amo. E isso doeu mais do que qualquer comentário na rua. Mas nem tudo foi difícil. Algo inesperado aconteceu. Na universidade, ou no trabalho, notei uma garota que sempre se vestia de forma modesta. Um dia, ela me viu ajustando meu lenço, meio sem jeito, e sorriu. Foi um sorriso simples, mas diferente, sem julgamento, sem estranheza. Ela se aproximou e disse: "Você está começando agora, né?" Eu congelei. Não sabia se respondia. Mas, pela primeira vez, alguém entendeu. Conversamos por alguns minutos. Ela me contou que também passou por isso. Que também teve medo. Que também se sentiu sozinha. E então ela disse algo que ficou comigo: "Não precisa ser perfeita. Alá vê o seu esforço antes de tudo." Aquilo me acalmou de um jeito que eu nem sei explicar. Porque, dentro de mim, existe uma pressão constante, de acertar tudo, de fazer tudo certo, de não falhar. Mas eu falho. Eu ainda atraso orações. Ainda sinto vergonha às vezes. Ainda tenho dúvidas. E talvez esteja tudo bem continuar, mesmo assim. Em casa, as coisas ainda estão tensas. Minha mãe quase não comenta mais, mas o silêncio dela diz muito. Meu pai evita o assunto. E eu, estou no meio disso tudo. Mas agora, eu já não me sinto completamente sozinha. Talvez Alá tenha colocado aquela garota no meu caminho no momento certo. Talvez esse seja um sinal de que, mesmo quando tudo parece difícil, eu não estou sendo abandonada. Estou sendo guiada. E, pela primeira vez desde que comecei essa jornada, eu sinto um pouco de esperança. Atualização 3, final. Eu demorei para escrever essa parte. Porque muita coisa mudou, principalmente dentro de mim. Depois de tudo o que aconteceu, os conflitos em casa, as dúvidas, os medos, eu percebi que não dava mais para viver entre dois lados. Eu precisava escolher como queria viver minha fé. E, pela primeira vez, eu escolhi sem medo. No início desta semana, eu decidi usar o hijab de forma completa. Não só em alguns lugares. Não só quando era conveniente. Mas sempre. Eu estava com medo. Muito medo. Passei minutos em frente ao espelho, ajustando o lenço, tirando, colocando de novo, pensando em tudo o que poderia acontecer. Na reação das pessoas, na reação da minha família, nos olhares na rua. Mas, no fundo, eu sentia uma calma diferente. Como se, dessa vez, eu estivesse fazendo exatamente o que precisava ser feito. Quando saí do quarto, minha mãe me olhou. Ficou em silêncio por alguns segundos, e disse: "Você tem certeza disso?" Eu respirei fundo e respondi: "Tenho." Não foi uma resposta desafiadora. Foi tranquila, segura. Ela não discutiu, mas também não sorriu. E, pela primeira vez, eu entendi que nem sempre as pessoas vão concordar com você, mas isso não significa que você está errada. Na rua, foi como eu imaginava. Olhares, cochichos, algumas pessoas encarando mais do que o normal. Mas algo era diferente dessa vez. Nada disso me abalou como antes. Porque, pela primeira vez, eu não estava tentando me esconder. Eu estava sendo quem eu escolhi ser. Mais tarde, encontrei aquela garota novamente. Ela sorriu quando me viu e disse: "Agora sim, você está brilhando." Eu ri, meio sem jeito. Mas, no fundo, senti isso também. Não porque o hijab me mudou por fora, mas porque minha intenção, minha coragem e minha fé começaram a se alinhar. Em casa, as coisas ainda não são perfeitas. Ainda existe silêncio. Ainda existe desconforto.
Ainda existem olhares que dizem mais do que palavras. Mas também, existe algo novo. Respeito. Não declarado, não falado, mas presente. E isso já é um começo. Hoje, eu entendo algo que antes parecia confuso. Eu não perdi minha família ao me aproximar da minha religião. Eu só estou aprendendo a ser eu mesma, dentro dela. E talvez essa seja a jornada mais difícil de todas. Não a de nascer muçulmana, mas a de escolher ser, todos os dias. E agora eu sei, independente de quem esteja ao meu redor, eu nunca estive sozinha.